Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Acho que só o pastor Silas acertou a mão, viu? Uma alegria estar aqui. Pastor Silas, obrigado. A pastora Meire, Deus abençoe vocês. Casal simpático, né? Eu olhei para a cara dele e falei assim, ele não fala português. Parece, é uma cara de americano, aqueles pastores americanos, só faltou falar, how are you? Né? Muito obrigado pelo carinho, por ter atendido aí o pedido do pastor Mike. Cadê o pastor Mike? Obrigado, Mike, por ter feito a ponte. Tá? Espero que essa noite seja uma noite especial para todos nós. Quero cumprimentar aqui também a professora Michele, missionária, minha amiga de longa data. Para chegar até mim, Jesus é o caminho e ela é o pedágio. É ela que faz as pontes aqui, né? Obrigado, viu? O esposo dela, o Ricardo. Ricardo também não envelhece, né, Ricardo? Eu olhei para o Ricardo, ele está parecendo Bill Clinton. Eu falei, Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe a todos. Abra sua Bíblia comigo, sem perder tempo. No livro dos Salmos. Salmos de número 42. Salmos de número 42. O sangue de Jesus tem poder. O que foi isso? Foi você? Eu arranco esse boné no tapa, hein? Eu sou bravo, hein? Salmos de número 42. Isso, obrigado. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: assim como o cervo ou corça bramam pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Vou ler mais uma vez para que esse versículo fique memorizado. Assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Ô, meu amigo, tudo bom? Aperte a mão dessa criatura com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando não voltarão se arrastando para casa, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui de Piracicaba, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz... Os que podem tomar seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Com autorização dos pastores, eu quero fazer um pedido à sonoplastia. Posso? O sonoplasta, amigo, na hora que eu estava falando aqui, orando, eu percebi que deve ter algum compressor aqui no altar. Se você tirar o compressor, eu vou te dar tanto beijo, que você vai chegar em casa até tonto. Pelo sorriso dele, ele está carente. Todo mundo indo ali depois falar com ele, tá bom? Isso, agora ficou bonito. Vamos ver quando eu precisar dele aqui, tá?
Compressor é um aparelhinho, pastor Amílio, que inventaram para tentar curar pregador mal educado. Mas não tem cura para pregador pentecostal. Olha só, querido, você fala devagarinho, o som sai perfeito. Você começa a alterar a voz, ele vai comprimindo, vai sugando, e você não escuta direito, você vai aumentando o pulmão. Você termina o culto chamando Jesus de Genésio. Porque não é você. 30 anos de púlpito, eu tenho experiência. Obrigado, viu, filho? Eu prometo que eu não vou gritar muito para não queimar o som da igreja. Amigos, irmãos, é uma alegria, como eu já disse, estar aqui em Piracicaba. E eu estava na estrada, perguntando a Deus o que falar aqui. Estou pregando já todo dia. Tem dia que eu estou pregando 3, 4 vezes. O Eliezer chegou? Que bom, Eliezer, filho do... Fica de pé, Eliezer. Esse aí eu apresentei ele, ó, que menino bonito, né? Modelo. O que é que você falou, Roberto? Você fica cochichando aqui atrás de mim para quê? Fica quietinho. Porque de vez em quando ele me lembra algumas coisas, né? Ele é minha sombra. Aí ele fala, eu viro para perguntar, ele falou que não falou nada. Falar nada com você, não. Ele tá assim porque ele trabalhava nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn, o maior pregador do mundo. Aí as coisas ficaram ruins. Ele veio para o Brasil trabalhar comigo. O pastor Benny Hinn, né? Que sou eu, né? Então tá bom. Vamos lá. E nesses últimos 10 dias eu peguei uma gripe. Eu não sei o que é pior, gripe ou uma gripe mal curada. É só Deus, o pulmão fica apertado, vem o dia inteiro tranquilo. Quando eu começo a falar, começa a tossir. Então eu peço para os irmãos orar aí, tá? Para dar tudo certinho, porque eu vou pregar pouco. Eu sei que aqui o culto acaba cedo. O pastor disse que eu posso ir até às 4 da manhã. Então, tá? Esse povo é terrível, né, pastor? Sabe dos problemas com o vizinho e quer ver o mal feito aqui, né? Mas está certo. Roberto, mude a música para mim. Esse texto que eu li nessa noite, esse versículo, ele até alguns anos atrás era para mim só mais um poema do maior poeta da Bíblia, que é o rei Davi. Mas depois de uma luta muito violenta pela qual eu passei, e Deus me confrontou em um momento de muita angústia, e eu fui colocado à prova, em teste, com um rabino messiânico lá em Israel, e ele me fez uma pergunta, e da pergunta surgiu esse texto. E quando eu liberei para ele o texto, Deus usou ele profundamente para mudar a minha história. E eu quero hoje aqui que aconteça a mesma coisa com a vida de vocês. Você acredita que Deus ainda fala? Então vamos lá. Deus não usa super-homens e nem mulheres maravilha. É sabido desde que a Bíblia foi escrita que Deus ama ser humano. E Deus ama principalmente os seres humanos que vêm lá de baixo, da plebe, né? Porque parece que os seres humanos que têm um pouquinho mais de condições, quer seja financeiro ou intelectuais, Deus tem dificuldade em lidar com eles. Geralmente pessoas assim querem uma explicação lógica, plausível, razoável para tudo. E no reino em que nós caminhamos, não dá para se explicar tudo. Tem coisas que você é obrigado somente a aceitar. Aquilo que nós não entendemos, nós aceitamos. E o poderoso rei Davi vai mostrar para nós que a vida não é feita apenas de altos. Aliás, a vida de Davi teve mais baixos do que altos. Geralmente, a nossa tendência é lembrar somente de coisas boas a respeito de uma pessoa, principalmente os personagens da Bíblia. Mas e quando esses personagens são testados, provados? E quando eles mostram que são apenas seres humanos como eu e você, e às vezes a gente olha e acaba se escandalizando. E quando nós, no meio da nossa caminhada, principalmente nós de igrejas que são carismáticas, pentecostais, que o nosso culto, parte dele é como se fosse uma palestra de autoajuda, porque a palavra que nós liberamos é de fé. Você vai conquistar, você vai chegar, as coisas vão dar certo, a porta vai abrir, o milagre vai se aproximar. E quando dá tudo errado? E quando o milagre não vem? E quando Deus não fala? E quando a porta não abre? E quando que nós temos nos é tirado? Como reagimos a tudo isso? Então, no meio dessa minha caminhada, eu prego já há 30 anos. Comecei pregando muito garoto, né? E hoje eu já estou com 49, cara de 60, corpinho de 70. Né? Aí uma irmã ali falou amém, coisa ruim. Não é para falar amém, não. Era só para falar, não, pastor, o senhor está melhor. A gente também precisa de massagem no ego, né? Mas o sincericídio também, às vezes, vale a pena. Mas vamos lá.
No meio da minha caminhada, eu que fui criado, né, numa igreja muito barulhenta, cheio de milagres, cheio de unção. Passei a minha vida toda pregando sobre possibilidades de milagres, e até que a vida vai dando aqueles cardos na gente. Não sei se conhece essa frase. A gente ia para a piscina, vamos dar um cardo naquele ali, né? É derrubar a pessoa para afogá-la. A vida, de vez em quando, Eliezer, ela dá uns cardos na gente. E não importa o que você seja. Se você for um ser humano comum, que tem uma vida comum, ou se você é um ungido do Senhor. Eu descobri na minha caminhada com Deus que a unção que Deus me deu, ela não me blinda contra os problemas triviais da vida. A unção me protege da morte, até que se cumpra toda a missão que Deus tem na minha vida. A morte, sim, essa é anestesiada, paralisada no meio do caminho, onde ela estiver. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele fala. Jesus Cristo um dia falou uma palavra que até hoje o diabo treme quando escuta. Jesus disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, essas não podem passar jamais. Então, se tem alguém aqui que está debaixo de uma promessa, de uma palavra, a única coisa que eu posso te garantir é que você não morre até ver tudo se cumprir. Todavia, Deus vai te livrar no fogo. Ele não vai te livrar do fogo. Ele vai deixar com que você entre no meio do fogo para você sentir a aflição, a angústia. Você não vai sentir a dor, mas o medo, a solidão, tudo isso vão te acompanhar. Então Deus, ele é brincalhão. Eu tenho um amigo meu que ele diz: Deus é brincalhão. Deus vai dar um dom igual deu para o Roberto Carlos, aí deixa uma perna dele ficar fora do negócio. Imagina, o homem era bonito, o maior cantor do mundo, aí fica sem uma perna. Pegue outras pessoas que você conhece, que são grandes, daqui a pouco falta uma coisa na pessoa. Ele fala: Deus é brincalhão. Deus nunca dá tudo para uma pessoa. Ele sempre deixa uma pendência para que você olhe para o céu e diga assim: é só o Senhor que me sustenta de verdade. Amém? Eu quero contar uma história, quero saber quem está disposto a entrar comigo nessa história. Só que é uma viagem. Só que é uma viagem só de ida. Se entrar na carruagem não dá para descer mais. Se você não gosta de viagens acidentadas, pelo horário dá tempo de ir para casa assistir a Juma Marruá. Porque eu não quero ver onça nessa noite aqui. Eu quero ouvir o grito do leão da tribo de Judá aqui dentro desse lugar. Pode dar só mais um grito para deixar o coração desse velho pregador mais alegre? Pronto, Beto, mude a música. Final do ano de 2013, que foi um ano muito violento para mim, talvez o pior ano da minha história. Um ano em que eu fui alçado a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias do Brasil. Não sei se vocês se lembram disso. Eu fiquei 90 dias em jornais nacional. Fui capa de revista. Dei entrevista nas páginas amarelas da revista Veja. Eu fui alvo de ataques em mais de 60 países do mundo. Não são 60 cidades, 60 países do mundo. Onde tinha uma embaixada brasileira, fizeram manifestações, movimentos de minorias, etc. e tal. Eu sei o que eu e a minha família passamos. Eu sei que a minha casa sofreu. Da casa ser apedrejada, as igrejas serem pichadas. Com 22 igrejas recém-formadas, pastor, ficamos apenas com 22, fechamos 14, ficamos com 8 igrejas apenas. Por quê? Porque os ativistas pegaram as suas trouxas de roupa e montaram barraquinhas na frente das igrejas onde nós tínhamos ministério. E quando estava chegando a hora do culto, eles soltavam um som alto, pandeiro, tambores, tiravam a roupa e dançavam pelados na frente da igreja. E não deixavam ninguém entrar dentro do culto. E foi uma luta muito grande. Minhas filhas pequenas, que hoje já não são tão pequenas, a Camille e a Kathleen, na época tinham 9 e 10 anos, na Cidade Franca, nós chegamos lá para um culto e uns 50 ativistas do movimento LGBT subiram em cima do carro, pelados, tiraram a roupa e esfregaram os órgãos genitais na cara das minhas filhas. E a polícia assistindo tudo e não fazendo nada. Porque ninguém tem coragem de lidar com esse pessoal, eles não têm limite. Uma pessoa que tem coragem de fazer isso, ela não teme a nada, não tem pudor, não tem respeito. Então eu sei o que eu passei ao ver minha esposa, pelos próximos 2 anos seguintes, dormir sentada. Porque foi atacada pela síndrome do pânico. E todas as vezes que ela tentava dormir, deitava, a glote fechava, a ânsia da morte.
e coisas mais. Então eu sei o que aconteceu conosco, com o ministério. E todas as pessoas que me assistiam, onde me encontravam, assim: rapaz, como é que você aguenta? Com certeza tem gente aqui dentro que deve ter perguntado: como é que ele aguenta? Teve um episódio que se tornou famoso no país inteiro, porque eles mesmos filmaram, eu dentro de um avião, e eles vieram dançar na minha frente e começaram a chamar minha atenção, e eu fiquei quieto, estava lendo, me deram tapas na cabeça, não sei se vocês viram isso. A situação foi tão ruim, quase criou uma convulsão no avião. Um homem que estava atrás de mim comprou a briga, levantou e falou: o deputado está quieto, deixa ele quieto, o que vocês estão fazendo? Aí viraram para ele e falaram: você é segurança dele? O homem ficou em pé e disse: só porque eu sou negro, eu sou segurança, negro não pode ser emprego. Mas virou um tumulto o avião. Tivemos que voltar para Guarulhos. Aí, quando o avião chegou em Guarulhos, a Polícia Federal entrou dentro do avião, me chamaram pelo nome, eu me apresentei. Eles disseram: deputado, quem é aqui que o senhor quer processar? Porque falaram que tinham 5 ou 6 aqui, o piloto comentou. Eu falei: não quero processar ninguém, eu quero seguir minha viagem. Não, mas o senhor tem direito. Eu disse: tenho direito, mas não quero. E falaram: o senhor não vai fazer por quê? Eu disse: porque cada um tem uma natureza. A natureza deles é essa. A minha é a natureza de um pastor. E eu aprendi a perdoar. E descemos do avião, eu e o Roberto. E isso virou ao meu favor depois, que as pessoas passaram a começar a ter pena de mim, ao invés de me perseguir. Mas as pessoas perguntam: onde é que o senhor conseguiu força para encarar tudo aquilo? Primeiro, que existe na Bíblia Sagrada alguns dispositivos de fé que são meus e seus. Estão à nossa disposição. Basta buscar que o Senhor dá. Existem os dons do Espírito Santo. E existem os frutos do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito chama-se domínio próprio. Peça esse, antes de pedir qualquer dom, peça que Deus te dê domínio próprio. Peça para Ele que te ensine a engolir sapo, cachorro, carrapato, o que for, o que colocarem na sua frente. Peça para o Senhor te dar paciência, porque nesse mundo como cristãos seremos testados até o limite. E tudo que as pessoas querem é que nós nos desequilibremos. Tudo que eles querem é que um pastor solte um palavrão, reaja, levante o braço, chute. E olha, não faltou vontade, porque eu sou ser humano e eu não tenho sangue de barata nas veias. Mas eu tinha consciência de que qualquer ato meu prejudicaria não a minha vida, mas prejudicaria o reino de Deus inteiro. Existem 2 fases de você viver nesse mundo. Uma é quando você vive e a sua existência impacta as pessoas. Outra é quando aquilo que você representa se torna maior do que aquilo que você é. Anote isso, porque se Deus te exaltar, é isso que você vai ter que enfrentar. Às vezes aquilo que você é muito menor do que aquilo que você representa. Eu só sou um homem, um pai de família, nascido no meio do mato aqui perto, ex-cortador de cana de açúcar, apanhava laranja, algodão, café, engraxava sapato. Minha mãe não sabe ler nem escrever até os dias de hoje. Esse sou eu, mas o que é que eu represento? Uma geração inteira. Eu represento a igreja do Senhor no parlamento. O diabo não estava atacando a mim, pessoa física, ele estava atacando a nós. E qualquer ato meu acabaria trazendo uma tragédia. Então, eu tive que arrumar forças onde não tinha. Eu não chorava na rua, eu não chorava em avião, eu não chorava nos corredores da Câmara, mas trancado dentro do meu gabinete. Quantas vezes eu chorei? Quantas noites eu chorei? Chegava em casa firme, porque alguém tem que ser firme em casa. E via minha esposa tremendo de medo, as crianças. Eu tive que tirar uma filha minha da universidade. Porque a universidade toda é tomada por professores de esquerda, que começaram a atormentar minha filha, mandando em grupos de WhatsApp, mostraram para a escola inteira que ela era minha filha. Imagine, os alunos de mais de 15, 20 classes, atormentando a sua filha. Um amigo meu dos Estados Unidos, um grande amigo, pastor Erasmo, que falou: não, eu vou mandar as passagens, mande a Karen para cá, eu cuido dela para você. E minha filha ficou 1 ano lá. Então, quando as pessoas olham para um homem como eu, dizem assim: nossa, parece que tudo dá certo na vida dele. Ei, eu não sou um mágico. Eu apenas tenho fé no mesmo Deus que você tem. E eu acredito piamente de que Deus não dá uma luta maior do que aquela que a gente possa encarar. Deus não dá uma cruz mais pesada do que os seus ombros suportam. Pastor, mas a minha luta é muito grande. Parabéns, é porque a sua vitória será muito grande também. A culpa não é de Deus, não, a culpa é sua. Fica pedindo coisas grandes. Senhor, eu quero ir, eu quero chegar, eu quero alcançar. E o Senhor diz: é claro, você pode ir, mas o caminho não é fácil. O problema é que quando nós sonhamos em linha reta, sem obstáculo nenhum. A gente recebe uma profecia, a profecia mexe com a gente. Vou eu te exaltar. Você só pensa na exaltação. Aí Deus, como disse aquele meu amigo, é brincalhão.
Deus não vai te dar uma coisa que não custe nada. Porque o que não custa nada também não vale nada. Deus não quer filhinhos de papai. Filhinhos de papai que vem na igreja e é só, vem a nós, me dê, me dê, me dê. Deus não é um mágico da lâmpada que você esfrega ela, ele aparece e ele realiza seus 3 desejos. Não. Há uma reciprocidade. Se você pede, Deus te dá. Mas ele primeiro te testa. Antes de te aprovar, ele vai provar você. E se você provar a ele que você suporta, aí ele vai aumentando. Então, se você está sofrendo muito, há uns 20 anos atrás, se eu te encontrasse, eu ia chorar com você. Eu ia ser seu intercessor. E não tem nada mais duro do que ser intercessor. Intercessor não é orar por alguém, é se colocar no lugar de alguém. Não sei se aqui tem ministério de intercessão. Os intercessores sofrem igual o sovaco de aleijado. Opa, não pode falar mais isso que é politicamente incorreto. Calma, já faço minha culpa. Sofrem mais do que portadores de necessidades especiais com as suas axilas que assam. Falei a mesma coisa, mas de maneira extremamente correta. Entenderam, né? Pois bem. Porque o intercessor, ele traz sobre ele, então ele entra na batalha, ele guerreia. Se termina de uma oração de intercessão, parece que se apanhou. Se fosse há 20 anos atrás, eu ia fazer isso com você. Hoje, com a experiência que eu tenho, quando alguém chega e diz, pastor, eu estou no vale, eu estou sofrendo, eu perdi. Deixa a pessoa contar a história dela. Termina, eu olho para ela e digo assim, meus parabéns. Uns já me chamaram de sádico. O senhor é sádico, o senhor gosta de ver a gente sofrer? Eu digo, não, é porque eu já passei por aí. E eu sei onde esse caminho vai te levar. Eu sei onde Deus vai te levar se você aguentar. Se você suportar mais um pouquinho. Se você tentar pelo menos dar um tapa de luva de pelica na cara do diabo. De que jeito, pastor? Você saiu de casa atormentado, deixou lá 1 milhão de problemas, entrou na igreja, a sua cara ainda se mantém fechada e feia. Dá um tapa na cara do diabo, sorria. Ah, pastor, mas eu sou maluco? Todo crente é maluco. E se não for maluco, não presta para ser crente. Deus não consegue lidar com gente normal. Mas Ele ama gente doida. Gente que não tem nada, diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Gente que entrou aqui dentro e falou, a lista da pessoa é assim, a minha mulher me abandonou, meus filhos morreram, minha casa caiu, minha empresa falhou, meus empregados foram embora, meus bens foram liquidados, meus amigos falaram que eu estou com um pecado escondido e eu ainda estou leproso. Aí Deus quer que esse leproso fique de pé, pegue um caco de telha na mão, não vê um caco de telha, vê o Oscar da vida. E levantar o troféu dizendo assim, eu sei que o meu Redentor vive. E que em breve ele vai se levantar. O seu Redentor vai se levantar em breve. Só quem crê nisso não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus aqui dentro. Isso! O resultado foi que no final de 2013 eu tive uma depressão profunda. E eu que até então, assembleiano, pentecostal, do mistério, tudo para mim, demônio. Não, depressão, demônio. E aí eu vi que o demônio, ele tem influência na depressão. Mas depressão não é questão de demônio. É um acúmulo de frustrações do passado, somado às expectativas de um futuro que não existe. A depressão é um limbo. É você estar num lugar, você não sabe se ele é pequeno ou grande, se ele te sufoca ou ele te deixa te respirar. É você perder a gana pela vida. É perder a vontade de levantar, trabalhar, enfrentar. De começar a buscar alguma coisa. E eu jamais imaginei que eu passaria por isso. E para me convencer a falar com um psicólogo. E para achar um psicólogo em que eu confiasse. Porque tudo comigo vai parar no Jornal Nacional. Achei. Um psicólogo disse, você precisa de se tratar. Você aguentou demais, foi muita pressão. E você aguentou mais do que um ser humano normal pode suportar. Ele falou, mas por que só agora deu isso? Ele disse, algum gatilho, alguma decepção, uma coisa, só faltava uma gotinha d'água. E essa gotinha veio e entornou. Fiquei trancado em casa. E eu não saía para nada, não conversava com amigos, não deixei a minha igreja saber, eu sou pastor de igreja. Na mente das pessoas eu estava num retiro, eu estava me preparando, e mal sabia eu que eu só queria ver a morte. Eu desisti da vida. A gente não guarda segredo quando é mais de um que sabe, né? Um amigo meu que mora em Israel descobriu. É um empresário, ele é filho de brasileiros, mas nascido lá.
E quando ele ficou sabendo, ele me ligou e falou: pastor Marco, eu quero te dar um presente. Eu não queria nem atender o telefone. Aí ele insistiu, eu falei: tá, o que você precisa, amigo? Não, eu quero te dar um presente, não é para você não, para a sua família inteira. Vocês vão vir aqui para Israel com tudo pago. Você, sua esposa, suas filhas, se quiser trazer a sogra. Eu disse: não atrapalhe a minha viagem, por favor. É brincadeira, minha sogra é uma benção, né? E eu não queria ir, mas as meninas insistiram, fizeram de tudo, e por elas eu fui. Cheguei lá em Jerusalém, né, de Tel Aviv, fomos para Jerusalém, me botou num hotel muito chique, né, lá é tudo muito bonito, mas eu já conhecia a terra. Eu não tinha vontade de sair do quarto, não conseguia ir tomar café da manhã, não tinha vontade de nada. E ficamos lá alguns dias, e as meninas andando, e eu trancado. Até que uma hora bateram na porta do quarto, estava sozinho. Quando eu abri a porta, um rabino. Mas um rabino daquele assim, bem pitoresco, sabe? Usando aquela roupa escura, um rabino ortodoxo, porém messiânico. Aquele cabelinho aqui amarradinho assim, né, com a trancinha, usando aquela roupa preta. Ele chegou com 1 litro de óleo, uma lata de 5 litros de óleo. Do outro lado, um saco com umas 500 cordinhas vermelhas. Eu falei: o que é macumba? O que ele vai fazer aqui? E ele entrou e disse: Deus me mandou vir aqui fazer um ato profético. Eu disse: faça. Ele ungiu cada pedacinho daquele quarto. Ele me deu aquelas cordinhas, ele amarrou uma no meu dedo. Eu não sei, não entendi, eu acho que ele era meio cabalista. E eu na minha, sem sentir nada. Daqui a pouco ele falou assim: não, olha, vi que não resolveu, então vou para o plano B. Ele falou: eu falei: qual é o plano B? Você vai sair daqui de dentro comigo, eu vou te levar num lugar que você nunca foi aqui em Jerusalém. Não quero. Ele falou: vai. Ele insistiu tanto que eu acabei indo. Eu acabei indo porque eu me apaixonei pela barba dele. Uma barbona desse tamanho, ele era gordinho, fofinho. Quando ele me abraçou, sabe quando você se aconchega? Ele parecia mais a dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá da minha época. Não essa agora que mexe com Twitter, não. A dona Benta que fazia tricô, né? Sabe aquele vovô que você quer abraçar ele? Ele me convenceu, pastor, e eu fui. Demos uma volta em Jerusalém e, de fato, ele me levou num lugar que eu nunca tinha ido. Jerusalém é cercada por 7 montanhas. E no alto de uma montanha, quando ele parou com o carro, estacionamos, eu vi a cidade toda. É um lugar lindo. Eu vi o Domo da Rocha. Ele começou a me dizer: ali é a cidade de Davi antiga. E ele foi mostrando os pontos lá, o Monte das Oliveiras. E eu fui viajando, sentei, isso já era o quê? Umas 2 horas da tarde. Sentei numa pedra, e ele também. E o sol começou a esquentar, e o sol lá, ele parece que é um pouquinho mais quente do que aqui. Parece o sol de Teresina, lá do estado do Piauí. Alguém aqui já foi em Teresina? Nunca foi? Teresina é o único lugar do mundo que tem 4 estações do ano que só tem lá. E tudo no mesmo dia. Verão, quentura, mormaço e calor. É tudo no mesmo dia. Lugar quente da moléstia, né? E lá não era tão diferente. Começou a dar 52, 53 graus na sombra. E ele não me chamava para ir embora. E eu fiquei com vergonha de chamar ele para ir embora, né? E eu comecei a limpar meu suor. E ele olhando e mexendo naquela barbinha dele, com aquele óculos. Daqui a pouco ele olhou para mim e disse assim: o senhor está com calor? Eu disse: não, é impressão sua. Eu falei: claro que eu estou com calor, estou torrando aqui nesse sol. Ele falou: se você pudesse recitar um versículo da Bíblia agora, qual você recitaria? E eu entrei na pilha dele. Não sou gente, gosto de fazer piada também. Eu falei para ele: eu ia fazer oração do Salmo 42. Assim como a corça suspira por águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Ele abriu um sorriso para mim e disse assim: de quem é esse salmo? Eu disse: de Davi. E ele falou: o que é que Davi está pedindo? Eu disse: ele está pedindo água. Ele falou: por quê? Eu disse: porque ele está com sede. E ele disse: sede do quê? Eu disse: sede de água. Ele olhou para mim e disse: se eu te falar que era sede de outra coisa, o senhor acreditaria? E eu disse: me conte a história. E ele me contou, acho que é a história mais linda que eu já ouvi na vida. Ele me contou a história de Davi do ponto de vista de um judeu. Ele me levou para dentro da casa de Davi. Ele me apresentou Jessé, o pai de Davi. Ele me apresentou os irmãos de Davi e a mãe dele. Ele me fez enxergar um Davi diferente. Um Davi que tinha uma afeição, que tinha uma compostura, que tinha uma cor da pele, uma textura de cabelo, uma cor de olhos completamente diferente de todos dentro da casa dele. Ele me fez questionar por que Davi era o menor, sendo que os irmãos dele todos tinham porte de rei.
Tanto que quando Samuel entrou na casa de Jessé o belemita e apareceu o primeiro filho, Samuel sacou o chifre de azeite e disse: já tem o rei. Lembrando que o primeiro rei de Israel era Saul, e Saul era o homem mais alto de Israel, acima dos ombros de todos os judeus ele se destacava. Aí Deus diz: rejeita o Saul, vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos dele. Samuel entra, o primeiro filho que aparece, não me falha a memória, é Samar. Aí a Bíblia diz que o profeta já quer ungir Samar, porque ele tem cara de rei, postura de rei, altura de rei. E Deus diz para Samuel: não é esse. Aí Samuel diz a Jessé: tem outro filho. E vai entrando todos os filhos. E cada vez que ele tenta ungir, Deus diz: não é esse, também não é esse. Até que Jessé inclina a cabeça e o profeta pergunta para ele: acabaram-se os mancebos? Não tem mais nenhum filho seu? Será que Deus me mandou na casa errada? E Jessé é obrigado a dizer: não, tem um ainda. Está lá atrás das ovelhas. Mas eu passei pelo aprisco aqui. Não, ele não está no aprisco de ovelhas normais, não. Ele está lá no aprisco de ovelhas malhadas. Fui descobrir com esse rabino que ovelhas malhadas não eram ovelhas que tinham a cor da lã diferente. Eram ovelhas que eram marcadas por anomalias físicas. Ovelhinhas que nasciam com defeito, que nasciam com 3 patas, 6 patas, 2 caudas, um olho só, 2 cabeças. Ovelhas com defeitos congênitos, só que o judeu tem um respeito tão grande pela ovelha, que eles não tinham coragem de sacrificar nem matar. Então faziam atrás das casas grandes um aprisco de ovelhas com defeito. Mesmo essas ovelhas tendo defeito, elas não eram desprezadas, mas ficavam escondidas para não atrapalhar o comércio das ovelhas bonitas aqui na frente da casa grande. Era lá que Davi estava. E eu não tenho tempo aqui para falar para vocês por que Davi foi estar lá. Eu deixo para vocês curiosos procurarem. Por que o menor não está em casa? Quem tem que estar na roça trabalhando é o mais velho. O mais velho já está perfumado e de banho tomado. Todos os irmãos estão. Davi está longe, está lá. Foi escondido lá atrás das ovelhas malhadas. Ele está sofrendo um preconceito familiar. E o preconceito é pior, é religioso. Porque o profeta foi na casa do pai dele. E o profeta nunca ia numa casa sem antes mandar um mensageiro na frente. Arruma a casa porque o profeta está vindo aí. E quando Jessé foi arrumar a casa, ele falou assim: tem uma coisa que o profeta não pode vir aqui. Davi. Por quê? Olha a nossa família, todo mundo, caucasiano, moreno, cabelo preto, somos judeus. Olha Davi, louro, ruivo, olhos brilhantes. A palavra olhos brilhantes no original são olhos coloridos. Olha o Davi, de pequena estatura, enquanto os irmãos são tudo grande. Davi. Vou voltar aqui um outro dia para pregar sobre isso. Vou deixar vocês imaginarem, vou deixar vocês pensarem. É por isso que ele não estava ali. Ele foi escondido pelo pai dele. E lá, pastoreando as ovelhas malhadas, não diz a Bíblia, mas digo eu, a minha inspiração é que foi ali que nasceu o salmo mais lindo de Davi. Quer perguntar por quê? Ele saiu de casa e sentiu o cheiro da comida, viu a mãe perfumada, os irmãos usando roupa bonita, e o pai dele dizendo: você vai pastorear as ovelhas malhadas, as que estão escondidas. Ele sabe que vai ter uma festa e ele não é convidado. Aí ele vai lá no aprisco e vê aqueles monstrinhos. E ele sente a rejeição, o preconceito, a angústia. E aí ele começa a dar capim para aqueles monstrinhos. E os monstrinhos vêm na mão dele e comem. Ele dá água para as ovelhinhas com defeito e elas bebem água. E aí Deus visita ele e diz assim: Davi, até os rejeitados têm um pastor, Davi. E aí ele senta debaixo da árvore, tira lá a sua harpinha que ele mesmo fez, começa a dedilhar, fecha os olhos e diz assim: se essas aí têm um pastor, eu também tenho. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Dali sai o salmo mais lindo da Bíblia. E até esse salmo precisa ser estudado direito. Quer perguntar por quê? Tem um erro gravíssimo na sua escrita. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem alguma coisa errada. Se o Senhor é seu pastor e nada te faltará, a palavra nada ela é infinita. Ou seja, você vai ter tudo que você quer. Mas você tem tudo que você quer? Você está doente aqui dentro? Mas o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Há um erro de tradução. No original não é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No texto original está escrito: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Vou falar de novo, deixa a palavra entrar.
Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é meu pastor e Ele não vai me faltar. Se passares pelo vale, eu passo contigo. Não era mais fácil Deus falar, você não vai passar pelo vale, eu vou te impedir? Mas não, tem vale que Ele quer que você passe. Mas Ele diz, eu não te falto no vale, eu passo com você pelo vale. Que história bonita. E é por isso que Davi sofre seus preconceitos. Pois bem, como Davi é um filho que sofre preconceitos, ele tem um sonho. Pergunte qual? Conquistar o pai. Ele precisa da afirmação do pai. Todo menino e toda menina precisa da afirmação do pai e do amor em excesso da mãe. A mãe é para onde a gente corre quando está tudo desabando. E o pai é o provedor, geralmente, né? Ou é aquele que diz assim, não. O pai, é claro que toda regra tem exceção, mas geralmente o pai não é o ponto de refúgio, a mãe é o ponto de refúgio, mas o pai é o ponto de aprovação. É do pai que a gente espera ouvir falar, eu tenho orgulho de você. Então Davi queria conquistar o pai. E como é que se conquista um pai naquele mundo antigo? O pai dele é fazendeiro, o pai dele é rico, o pai dele tem de tudo, tem um problema com a família, que eu disse que outro dia eu volto aqui para contar qual era, no meu pensamento. Então ele quer conquistar o pai dele. Olha o que o rabino me disse. Davi um dia saiu para caçar. Saiu para quê? Ele quer levar para o pai uma iguaria. O pai dele já tem boi, já tem vaca, já tem ovelha, já tem cabrito, já tem tudo. Ele quer levar uma caça exótica. Algo que o pai dele vai falar assim, você conseguiu caçar isso? E não era incomum isso. Na própria Bíblia nós temos, por exemplo, Isaac, quando estava cego, ele chamou Esaú e disse, Esaú, vai caçar uma caça para mim. Porque a palavra Esaú é peludo, viril, é o filho que o pai amava também. Aí o pobrezinho do outro, rejeitado, tal de Jacó, está lá num cantinho, a mãe dele escutou a conversa e falou, Jacó, o seu pai vai liberar uma bênção sobre o seu irmão, porque ele foi caçar, e você vai ficar sem nada na vida. Não, eu vou te ajudar aqui. Aí nós conhecemos toda a história, né, que Jacó se passou por Esaú. Mas o menino ia caçar e fazer uma caça. Então os pais, para serem tocados, para criarem a autoafirmação sobre os filhos, eles tinham que ser surpreendidos. E Davi saiu para surpreender o pai. E ele deixou aquelas terras onde estava, e ele subiu as montanhas, porque nas montanhas tem um animal chamado corça, ou cervo. E Davi vai caçar uma corça ou um cervo, só que não é fácil caçar esse animal. Pergunte por quê? São ariscos, são sensíveis ao cheiro e ao barulho. Para chegar perto de um animal desse, só se você for um tremendo de um caçador, ser um fantasma. Davi sai procurando pelas montanhas as marcas de onde tenha passado um cervo, e ele acha um cervo, ele acha uma corça à distância. Ele vê os galhos quebrados, o caçador sabe ler o chão, sabe ler as plantas, sabe ler o tempo e o cheiro. E o rabino me disse que Davi viu ao longe a corça. Quando ele deita no chão e vai se espreitando, esperando o vento passar para que o vento não denuncie, Davi está quase a uma distância que ele pode flechar o animal. Só que Davi percebe que tem uma outra personagem na história. E ele olha e vê um leão, o famoso leão da montanha, que também está esfomeado, que também é um exímio caçador, e que está olhando para a mesma corça, para o mesmo cervo. E Davi sabe que com aquele ali não dá para brigar. Mas Davi também sabe que pelo peso daquele animal, a corça, o leão não vai conseguir arrastar ele por muito tempo para o lugar onde ele mora. Uma corça chega a 200, 250 quilos. O leão pode matá-la, mas não vai conseguir levar inteira para o grupo. Então o leão vai matar a corça, vai comer um pedaço, vai arrancar um bom pedaço para levar para a sua prole, e vai ficar um pedaço da corça ali. Então Davi ainda tem esperança. Então Davi agora não persegue mais a corça, ele persegue o leão. Ele espera o leão agir e o que sobrar ele vai levar para casa. E o leão também vai às espreitas, porque se a corça descobrir que tem um leão ali, vai ser muito difícil pegá-la. A corça tem força de velocidade, o leão tem força física. A corça corre mais que um leão, mas o leão tem mais resistência que uma corça. Anotou essas informações? Então veja a cena. Quando a corça percebe que o leão está por ali, é hora do bote. A corça corre e o leão corre atrás da corça. E a corça, na velocidade dela, o leão não consegue pegá-la. Ainda mais em uma montanha, ela conhece mais aquilo ali do que o próprio leão. E ela pula para cá, salta para lá e ela vai tomando distância. Só que o leão não desiste, porque o leão tem um dom que a natureza deu para ele. Pergunte qual? Olfato
aguçado e apurado. E a corça tem um problema, pergunte qual? Ela está com medo, porque ela está correndo pela vida. E todo ser, quando tem medo, descarrega uma adrenalina no corpo. E uma enzima é liberada pelas glândulas sudoríparas. E o cheiro do medo é percebido por criaturas que conseguem ler o cheiro do medo ou sentir. Existem alguns animais que sabem quando a gente tem medo, sabia disso? Cachorro, cavalo. Você nunca passou perto de uma porcaria de um chihuahua? E ele começa a latir para você, ele pensa que ele é um pitbull. E a gente fica com medo, aquele trequinho desse parece um rato. Por quê? Porque ele percebeu que você tinha medo. Quando você viu e se assustou, disparou. O gatilho disparou e o cheiro saiu. E ele percebe, então ele cresce. Cavalo é a mesma coisa. Eu lembro que lá na Vila Tatu, onde eu morava, um dia meu avô me colocou em cima de um cavalo. Oi, Henrique, tudo bom? Se é que aquilo podia ser chamado de cavalo, Henrique. Pensa no... Quem já assistiu o desenho do Pica-Pau? Depois você vai ali, põe a mão na cabeça e vê quem está operando aqui. Aquele cavalo do Pica-Pau chamava pé de pano, né? Só tinha barriga. Meu avô me colocou em cima de um pangaré desse, só tinha barriga, o infeliz do cavalo. E meu avô falou, vamos ver se vai aprender a domar. Eu falei, hoje eu vou. Ih, que jeito. Quando eu subi naquele animal, pense no medo, minha perna começou a tremer. Não é que o infeliz do cavalo sentiu o meu cheiro. E ele pensou que ele era um manga larga. Ele saiu correndo, ele me jogou em cima de um pé de café, eu me arrebentei inteiro. Aí chegou meu avô e falou, ê, medroso. Eu falei, sou medroso não, vô, é o cavalo o arreio que soltou. Ele falou, rapaz, o cavalo sentiu o seu medo. Olha só, meu avô não tinha estudo, mas os antigos sabiam que alguns animais percebem o cheiro do medo. O leão sentiu o cheiro da corça porque ela transpirou. E detalhe, ao transpirar, ela deixa um canal invisível, uma marca que ninguém pode ver, mas o leão detecta. Já viu em cenas de crimes, quando eles pegam um cachorro, o cachorro vai e ele descobre tudo. Olfato aguçado. O rabino me contou que o leão era assim. E o leão tinha uma coisa na cabeça dele, ele pode não estar vendo a corça, porque a corça sumiu. Mas ele vai encontrar a corça porque ela deixou o cheiro do medo pelo caminho. E Davi vai atrás do leão que está atrás da corça, só que a corça sumiu. E o leão continua mesmo assim. O rabino disse que de repente a corça desce. E perto de um ribeiro de águas a corça desaparece. A corça sumiu. O cervo sumiu. O leão parou na frente do ribeiro de águas, ergueu a cabeça, tentou sentir o cheiro, e o cheiro do medo sumiu. O cheiro da morte foi embora. E o leão agora tem que escolher por instinto, vou para a esquerda ou vou para a direita, porque ele não está mais sentindo o cheiro da corça e nem vendo ela. E frustrado, o leão recua e vai embora. O rabino diz que Davi assistiu a cena, mas não viu a corça também, mas estava cansado e foi beber água. E quando ele chegou perto das águas e começou a beber, ele ouviu um barulho no meio de umas moitas. E quando ele olhou, do meio da moita levanta uma corça. A mesma, só que com um agravante, ela está molhada. Ela levanta inteiramente molhada e ela se sacode. Quando ela sacode, a água vai para todo lado. Davi poderia ter matado aquela corça, mas ele eternizou ela num salmo. Porque ela foi para ele uma heroína, ela foi para ele um alento. O rabino me diz que a corça, que Davi, quando orou, assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, ele não estava pedindo a Deus água para beber. Ele diz que a corça queria água para se esconder. O que aconteceu com a corça? Quando ela viu o ribeiro, ela entrou dentro das águas, ela mergulhou. E quando ela mergulhou, a água lavou ela. Foi embora o cheiro, foi embora o suor, foi embora o medo. E agora ela está invisível. Ela está com uma proteção invisível. Estou com o corpo todo arrepiado, gente. Essa proteção está caindo sobre nós aqui. Essas águas são o próprio Deus. O Senhor está dizendo, eu vou te envolver nas minhas águas nessa noite. E eu vou te tornar invisível aos seus inimigos. E eles vão te procurar e não vão te achar. E se alguém acredita nisso, por favor, dá um grito de glória a Deus aí. Davi sentou e escreveu um salmo sobre a corça. Porque Davi não estava com sede de água, ele estava com sede
de um amigo que pudesse protegê-lo. Ele fala dos inimigos que estavam perseguindo ele, mas os inimigos que ele está falando eram os inimigos da sua própria casa, da sua própria família, gente que deveria amá-lo e ao invés de amá-lo, perseguiam ele. A pior tipo de luta que pode acontecer com a gente é quando aquele que deveria nos proteger nos machuca. Aliás, daí vem a mágoa. Só pode nos magoar aqueles que amamos. Um desconhecido não pode me magoar. Uma pessoa com quem eu não tenho sequer contato, ela não pode me magoar. Ela pode me deixar triste, com raiva, mas mágoa só vem de quem a gente ama. E Davi estava dizendo: Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Quando o Rabino me falou aquilo, Michele, entrou um bálsamo. E ele falou para mim: meu amigo pastor, você só precisa mergulhar nas águas que você conhece bem. E eu entrei nas águas naquele dia. Eu comecei a chorar, ele não precisou falar mais nada. Não contei para ele meus problemas, ele só me deu um abraço. Eu chorei por 1h30. Saí dali como uma criança. Ele sorriu para mim e disse assim: é bom mergulhar, não é? Eu trouxe uma revelação de Deus para você hoje. Tudo que você precisa está resumido em uma única palavra: mergulhe. O que é mergulhar? É se esconder. Não, pastor, eu não posso ter medo. Ei, você é um ser humano. Você é um ser humano, você não é um robô. Você é um ser vivo. O medo faz parte. Às vezes o medo nos protege. Você vai ficar com aquela história de Velho Oeste, né? Eu prefiro ser um herói morto do que um covarde vivo. Às vezes é preciso se acovardar. Às vezes é preciso recuar. Às vezes é preciso dar 10 passos para trás para tomar impulso, para dar um só certeiro para frente. O Senhor me manda te dizer: mergulha, se esconde. De que forma, pastor? Você está atormentado aqui. Me conte aí, está sendo o quê? Chantageado? É isso? É extorsão? É ameaça? Você vem em busca do milagre, mas de 2 em 2 minutos olha para o celular porque está sendo atormentado. Você já veio no lugar certo, então faz a coisa certa. Lança sobre ele as suas ansiedades. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o resto ele vai fazer. Ah, pastor, mas e os meus erros? Oh, você descobriu que é um ser humano, bem-vindo. Bem-vindo à fileira dos fracassados, dos que erram, dos que tombam, dos que caem. Somos nós que precisamos de ajuda. O médico não veio para o são, ele veio para o doente. E se lá fora não te aceitam, aqui é o lugar de você se aceitar. Ah, pastor, mas eu já errei 60 vezes. Parabéns, lute contra isso. E se eu cair amanhã? Amanhã você levanta de novo. Vai lá na sombra da cruz, pede para o sangue de Jesus te lavar de novo. E vamos seguindo, é um dia após o outro. É step by step. Não há super-homens aqui dentro. Não há Mulher Maravilha aqui dentro. Então não se estribe em cima da sua unção, achando que a sua unção vai te livrar de tudo. Quando chegar no céu, bate um papinho com Jim Swaggart. Bate um papinho com grandes homens. Senta com Paulo e fala assim: ô Paulo, e aquele espinhozinho na carne? Me conta aí. Chama Pedro para bater papo. Fala: Pedro, por que Paulo deu de dedo no seu nariz lá na carta aos Gálatas? Você vai descobrir que Deus não se escandaliza com o que nós fazemos, porque nada que fazemos está longe dele. Olha o que eu estou te dizendo, não tem como pegar Deus de surpresa. Não teve um dia que Deus abriu a janela do céu, olhou para você, tomou um susto e falou: ai meu eu. Entendeu aí? Para entender o pastor tem que ser inteligente. Quando a gente assusta, a gente fala: ai meu Deus, né? Deus só tem ele. Ele olhou e falou: ai meu eu. Miguel, vem cá, me traz um copo d'água. Olha o que aquele carequinha ali fez. Não tem isso, não existe essa possibilidade. Olha o que aquele gordinho ali fez. Olha o que o Enéas ali fez. Eu falei do Enéas, estou te entronizando aqui. Pois bem, não tem um dia que Deus tenha olhado para você sem que Ele não saiba de nada. Salmos 139, verso 16. Todos os meus dias estavam escritos no seu livro, antes que esses dias viessem a existir. O que o senhor quer dizer, pastor? Quer dizer que está tudo certo, está tudo como tem que estar, não tem nada fora do controle. O que você está passando, o que você já passou, o que você não vai passar, está tudo escritinho. O que eu faço, pastor? Dá glória a Deus, só isso. Reage, anima. Eu vou terminar, porque as horas voam, né? Nem vi, já é 8h30.
Eu estava um dia desses pregando, um dia desses não, eu estava pregando num evento e me veio à memória uma lembrança de um fato meu da infância. Eu fui criado em periferia, né, mas periferia com P maiúsculo, e eu era guarda-mirim. O guarda-mirim era uma entidade sustentada pelo Lions Club, o Rotary, só para filho de famílias extremamente miseráveis abaixo da linha da pobreza. E eu liderava um grupo, meu número era o número 195, eu liderava quase 200 meninos. E era um aniversário, era o Dia das Crianças, Henrique, e o prefeito lá da minha cidade inaugurou um centro de lazer, num bairro bem pobre. E ele levou um cantor juvenil na época, chamava Adriano Júnior, né? E nós fomos fazer a segurança e cuidar ali, porque era Dia das Crianças, e era meu aniversário, que eu nasci no Dia das Crianças. E quando falaram para o capitão que era meu aniversário, ele falou: Feliciano, você vai trabalhar só até meio-dia? Do meio-dia em diante você está liberado para curtir aqui. Eu falei: obrigado, né? Eu já tinha dado um jeito de levar um shortzinho, porque eu falei: quando terminar aqui, tem que todo mundo ir embora, eu vou pular naquela piscina. Uma piscina linda que fizeram lá, piscina olímpica, né? Quando ele me liberou, eu catei meu calção e fui para a piscina. Quando eu olhei na piscina, pense no inferno. A piscina era para 100 crianças, tinha 500. E 500 crianças de periferia. Crianças que você estava andando, olhando para assim, os piolhos ficavam brigando por espaço na cabeça. Nariz escorrendo. E escorrendo assim, quando já estava maduro o negócio. Eu gosto de dar detalhes, né? Sabe aquelas perebas que a gente tinha antigamente, Henrique, nas pernas, ficava tudo amarelo? 500 meninos e meninas desse jeito. E eu falei: mas eu não vou sair daqui, porque eu sou brasileiro e eu sou valente, não desisto nunca. E eu fiquei procurando um lugarzinho para poder pular, que eu pudesse respirar. Aí tinha um lado raso e o fundo. E como eu sabia nadar um pouquinho, eu falei: eu vou lá no fundo. E no fundo sobrou um espacinho. E eu pulei. Me senti, né? Entrei numa piscina grande pela primeira vez. Eu mergulhei. Quando eu mergulhei, fui lá no fundo, eu vi aquele azulejo branquinho, né? Eu olhava por cima, eu só via aquelas perninhas batendo assim. Eu subia. Daqui a pouco, né, eu desci de novo. E não tem nada mais gostoso que você conseguir parar no mergulho. Alguém já pulou numa piscina e mergulhou? Estou pregando para a Assembleia. Ninguém vai em piscina aqui não, pastor. O senhor precisa mudar a sua doutrina. O pastor aqui já liberou. Pode ir na praia. Vou perguntar de novo. Quem já mergulhou aqui? Você estava escondido? Bocó. Não deixa eu sozinho, não. Mergulhar é a melhor coisa que tem no mundo. Você mergulha e quando você fica lá embaixo, parado, a sensação é uma calmaria, um silêncio. Aí o pulmão começa a arder. Aí você começa a procurar oxigênio. Você vai, sobe aqui na flor da água e respira. Como eu gostei, eu respirei e desci de novo. Cabeça de menino tem que ser estudado pela NASA. E eu lá embaixo, não lembrei de um filme que eu tinha assistido 4 dias antes, chamado Platoon. Quem lembra de Platoon aqui? E tem uns velhos aqui também, ué. É um épico da artilharia, Segunda Guerra Mundial, mostrando como foi que os Estados Unidos passaram mal vergonha com o Vietnã, né? Muito interessante o filme. E tem uma cena que é icônica no filme. O soldado americano pula dentro de uma lagoa, porque ele está sendo perseguido. E quando ele entra dentro da lagoa, ele percebe que está vindo pessoas, então ele fica lá embaixo e prende o fôlego. Aí aparecem uns 10 Vietcongs. E eles ficam na beira da lagoa, ficam olhando, tiram um cigarro para fumar, e o soldado está ali, valente, sem perder a postura e conseguindo respirar. Daqui a pouco, esses 10 Vietcongs, eles dão um negócio neles, que eles distraem. O soldado levanta de dentro da lagoa, mas ele levanta em slow motion, né? Em câmera lenta. Ele levanta com a arma aqui e começa. E ele mata todos os inimigos dele. É um herói verdadeiro americano. Eu lá debaixo da água, lembrei do filme. Cabeça não é normal, não. Quando começou a arder o pulmão, eu disse: vou imitar a cena. Vou levantar, mas eu fui em câmera lenta. Dedinhos a lá Bolsonaro. Fiel escudeiro. E fui levantando. Quando saiu o meu tupete, quando saiu a testa, os olhos, quando saiu o nariz, na minha frente flutuou um cocô. Gente, mas era um cocôzão. Ele estava dissolvendo. Me deu uma coisa ruim. Mas eu olhei para aquele cocôzão.
E falei, você não vai me vencer. Eu mergulhei. Nadei para o outro lado e levantei e não tinha mais cocôzão. Fiz isso a propósito para descontrair vocês. Mas isso é um resumo da vida. Se tudo aqui em cima está podre, se não tem o que fazer, mergulha. Se esconde nessa noite. Chama sua esposa, seus filhos. Tira um tempinho de oração lá no quarto, lê a Bíblia, canta um louvor. Acredita que Deus ainda faz. Essa é uma promessa de Jesus. Quando tiver um problema sério, entra no quarto, fecha a porta atrás de si, fala com seu pai que está no céu em oculto. Ele vai te visitar. Eu estou aqui para dizer para vocês que é possível passar pelo pior vale da vida e sair do outro lado. Eu venci. Minha esposa venceu. E estamos aqui dando glória a Deus, esperando o dia seguinte, porque a vida é uma roda gigante. Aliás, para alguns a vida é uma montanha russa. A montanha russa é 1000 vezes pior que a roda gigante. Na montanha russa, às vezes você está de pé, mas a montanha está de cabeça para baixo. Às vezes você está de cabeça para baixo e a montanha está para cima. É uma loucura. O que importa é estar seguro. É saber que lá no final da viagem vai dar tudo certo. E o que eu faço, pastor? 3 conselhos para você. Primeiro, se a sua alma está aprisionada demais, procure um profissional de saúde mental. Não é vergonha procurar um psicólogo. Não é vergonha ter alguém com quem você desabafar. Segundo, se apegue à família. Porque família não é só o que temos, é tudo que temos. O melhor amigo não suporta ir com a gente no meio de uma caminhada tortuosa, mas a família vai. E terceiro, se apegue a uma igreja que te ame. Frequente um lugar onde as pessoas te tratem de fato como membro da família. Não apenas alguém usado. Não apenas alguém que pode estar ali. Não. Isso aqui é família. E se você conseguir esse tripé de sustentação, pode se levantar contra você qualquer homem da terra, qualquer demônio do inferno, ou qualquer anjo do céu, vão se levantar para cair. Porque a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo. Encerro aqui só dizendo a vocês que se amem. E não deixe o orgulho ficar acima disso. Eu enterrei um filho meu na fé. Eu enterrei um pastor que no domingo à noite pregou uma mensagem que o céu parece que tinha ficado baixinho. E na terça-feira cansou de viver. Subiu no alto de uma ponte de mais de 100 metros de altura e se jogou. 33 anos. Lindo, parecia um ator. Esposa linda, uma filha linda, uma chamada divina. Acho que foi momentos difíceis. Imagina você fazer um velório de um pastor que se matou. E aí, pastor, falar o quê? E o próximo culto? A igreja inteira, porque domingo passado ele pregou. Agora ele está morto. Aí domingo que vem você está aqui, a igreja toda te olhando. No velório eu olhei para ele, eu xinguei tanto ele. Xinguei de boca fechada, né? Por que você não me falou? Eu estava aqui, sou seu pai. Por que não falou? Por que se mostrar uma barreira quando você não é uma barreira? Se a minha igreja fosse igual a de antigamente, tudo bem, porque a igreja antigamente procurava homens e mulheres mais santos do que o próprio Jesus, pessoas concorrentes com a Santa Trindade. Mas a igreja mais moderna, a igreja conhece mais a graça, ela conhece Cristo, ela sabe a sua estrutura. Ele eu não consegui ajudar, mas você eu queria ajudar. Eu peço que todos inclinem a cabeça. Porque eu não estou pregando aqui para quem está ausente. Deus não fala com quem está ausente. Deus está falando com você. Está angustiado, está machucada, frustrado, está doendo tudo. E eu queria orar pela sua vida nessa noite. Eu sei que não é fácil, mas se você tivesse coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim no altar. Ô pastor, mas se eu for aí, o que vão falar de mim, pastor? Quem fala de você não paga as suas contas.
Mas Jesus pagou a sua conta na cruz do Calvário. Se você vier aqui, eu quero te ajudar. De que jeito, pastor? Eu vou orar por você. Vou dizer para você, eu já passei por aí. Isso, filho, vem chorando mesmo. Aqui é o lugar. Vamos ficar em pé como igreja? Chegue mais perto aqui de mim. Deus está aqui dentro. Isso, vem, se esparrame aqui pelo altar, se esparrame aqui. A vida é assim, nem tudo dá certo. Eu já enterrei um filho biológico, falta de atendimento médico. Eu já fui caluniado em rede nacional. E eu estou vivo. Se eu venci, você vence também. Vence também. Vence também. Vence também. Vence também. Vence também. Vence também.